Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, né? Esse é o nosso terceiro encontro do nosso projeto aí pretensioso de passar por todo o direito penal, pelo menos a parte geral, do início ao fim, de forma aprofundada, de forma coerente, de forma devagar, sem pressa, para você poder aprender e conseguir aí vencer as principais provas de concurso público. Meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais já há quase 12 anos. Fui aprovado nos concursos da Polícia Militar para oficial do DF e do meu saudoso estado de Goiás, e também para o concurso de delegado da Polícia Civil de São Paulo. E espero aqui com esse projeto poder ajudar vocês a vencer aí todos os pontos de direito penal para qualquer concurso que seja e ajudá-los, então, a alcançar a tão sonhada aprovação, tá certo? Então, tira um tempinho para você poder assistir essa aula com cuidado, com carinho, separe aí seu material, separe sua água, separe seu café e vem comigo para mais uma aula de Direito Penal. Pessoal, nessa aula, então, nós vamos falar basicamente de interpretação da lei penal, as suas especificidades, e também de conflito aparente de normas, né? Temas aí de grande incidência em concursos públicos. Nas primeiras aulas, na aula 1 e na aula 2, nós vimos os conceitos introdutórios, os conceitos iniciais, vimos também a parte principiológica e fizemos questões. Lembrando aqui que no nosso canal, a sistemática vai ser a seguinte: nós soltaremos aulas semanais, todas segundas-feiras, as aulas teóricas, às sextas-feiras, aulas de resolução de exercício referente a essa matéria, a matéria da semana, e mais um vídeo ao longo da semana aí, tratando sobre técnicas de estudo, ajudando vocês nessa questão da organização. Então, de antemão, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, para não perder nenhuma aula que a gente for soltando, nenhum vídeo que a gente for soltando, para você deixar o seu like se esse conteúdo tiver te agradado, tiver contribuído para a sua caminhada, para você deixar nos comentários as suas dúvidas, que eu vou procurar respondê-las ao longo da semana e também nas aulas de resolução de questão, e, se possível, compartilhar esse conteúdo também com algum amigo, com algum conhecido que também está nessa mesma batalha, que também está nessa mesma pegada de estudos para concurso, tá certo? Isso já me ajuda demais a produzir esse conteúdo para vocês e me motiva para estar sempre aí aperfeiçoando e conseguir, de fato, contribuir para essa caminhada de vocês. Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos passar para a nossa aula sobre interpretação da lei penal. Beleza. Então vamos lá, primeiro ponto. O que é interpretar? Interpretar, de fato, é você buscar o sentido de uma norma jurídica. De antemão, eu já vou relembrar vocês de conceitos anteriores, e se você não assistiu a aula de número 1, eu convido vocês aqui a assistirem, vou deixar aqui o link para essa aula. E lá, tanto na aula de número 1 quanto na aula de número 2 e nas resoluções de exercício, nós deixamos claro essa distinção entre texto e norma. Texto é aquele aspecto linguístico, gramatical, que vem escrito na lei. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Esse é o texto. Diferentemente da norma. Norma é aquele conteúdo extraível daquele texto. Então, se o texto está escrito matar alguém, a norma que você extrai desse texto é a seguinte: olha, se você, vivendo nessa sociedade que nós vivemos, né, que existe toda uma regulamentação legal, se você tentar contra a vida de outro, você vai sofrer a sanção penal aqui de reclusão de 6 a 20 anos. Então, vejam vocês que há uma nítida distinção entre texto e norma. Vencido esse primeiro ponto, nós temos que pensar o seguinte: olha, para a gente promover uma interpretação, nós temos o sujeito que faz a interpretação, o modo como ele vai realizar essa interpretação, e aí então chegaremos num resultado. E a partir daí, sujeito, modo e resultado, nós temos uma classificação das interpretações. Uma interpretação quanto ao sujeito, classificação de interpretação quanto ao modo e classificação de interpretação quanto ao resultado. Eu trouxe para vocês aqui no material uma passagem do professor André Zeisseles, que ele fala um pouco sobre interpretação. E vou pedir licença para vocês para poder ler esse conteúdo. Porém, mesmo que o texto legal seja elaborado com a melhor técnica possível, isso não afasta a necessidade de interpretação da lei, com o que o rigor da certeza do conteúdo da norma é diminuído. Porque, devido à configuração dialética da hermenêutica, que é a própria interpretação, o conhecimento no processo de compreensão
sempre contém um âmbito de relatividade. O que ele está trazendo aqui, que o professor fala, é o seguinte: olha, ainda que você tenha um texto rápido, simples e direto, como, por exemplo, o matar alguém, né? Artigo 121 do Código Penal. Ainda que você tenha um texto rápido, simples e direto, a atividade interpretativa, ela sempre se fará presente, em menor ou maior grau, a depender da complexidade. Por quê? Porque ele diz que sempre vai ter, nesse âmbito do conhecimento, um aspecto de relatividade. E é muito interessante esse pensamento aqui do professor. E aí nós passamos, então, para a nossa classificação quanto às formas de interpretação, quanto ao sujeito, quanto ao modo, quanto ao resultado. Quanto ao sujeito, ela pode ser autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. Quanto ao modo, nós veremos a gramatical, teleológica, histórica, sistemática, progressiva e lógica. E quanto ao resultado, a interpretação declarativa, restritiva e extensiva. Quanto ao modo, nós vamos passar bem rapidamente, pois não tem maiores dificuldades. O próprio nome, né, dessa forma de interpretação já nos adianta muita coisa. Falaremos um pouco sobre as interpretações quanto ao sujeito e vamos nos ater principalmente à interpretação, né, à classificação da interpretação quanto ao resultado, principalmente aquela interpretação extensiva, e nós vamos ver exatamente o porquê. Então vamos começar, pessoal, com a interpretação quanto ao sujeito, também tida como uma classificação quanto à origem da interpretação. Então vejam vocês que a interpretação quanto ao sujeito, ela pode ser autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. A interpretação autêntica é aquela também chamada de interpretação legislativa, que é fornecida pela própria lei. Alguns autores trazem a diferenciação entre interpretação contextual e posterior. Contextual seria aquela feita na mesma oportunidade em que a lei é editada. Então, uma determinada lei traz lá suas previsões e, nessa própria lei, ela traz ali um dispositivo que explica alguma coisa, que faz alguma referência a um outro dispositivo. Essa seria, então, a interpretação contextual. Diferentemente da posterior, que viria, então, em um outro diploma normativo. Até aí, tudo bem. E um exemplo clássico da interpretação autêntica ou legislativa é o próprio artigo 327 do Código Penal. E eu trouxe para vocês aqui a redação para vocês terem uma noção, terem uma ideia. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então vejam vocês, pessoal, que quando a gente vai estudar principalmente os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, nós temos que efetivamente saber o que é funcionário público. Até mesmo porque, como vimos na aula 2, se você não assistiu, pausa o vídeo e volta lá na nossa aula de número 2 sobre princípios. Como vimos lá nessa aula, o direito penal ele pauta-se pelo princípio da legalidade. E a legalidade afirma que a lei deve ser escrita, estrita, certa e necessária. Então, ela deve ser o mais específica possível. E aí, então, que a gente tem essa ideia de que, para saber o que é de fato funcionário público, nós precisamos nos valer, então, de outro diploma normativo, que é o próprio artigo 327 do Código Penal, trazendo, então, o que seria considerado funcionário público para fins de tipificação penal. Beleza, vencendo aqui, nós passamos para a nossa próxima interpretação, que seria a doutrinária. A interpretação doutrinária, pessoal, também chamada de científica, é aquela promovida pelos estudiosos do direito, por aquelas pessoas ali que estão estudando o direito como ciência. E aí escrevem, enfim, artigos, livros, publicam e promovem todo esse avanço da ciência penal. E aqui, pessoal, eu faço uma advertência. Primeiro, um exemplo de interpretação doutrinária, e vejam vocês, um exemplo clássico de prova de concurso. Por quê? Porque aqui tem uma pegadinha. O exemplo clássico é o seguinte: a exposição de motivos do Código Penal. Vejam vocês que a exposição de motivos do Código Penal, ainda que ela venha lá no seu vade-mecum, no corpo do Código Penal, vem a exposição de motivos, depois vem o Código Penal, ela se trata de uma interpretação doutrinária, porque foi promovida ali por estudiosos do direito que promoveram aquela interpretação e listaram ali aquela exposição de motivos, os doutrinadores, enfim, os autores ali daquele projeto. Diferentemente da exposição de motivo do Código de Processo Penal.
A exposição de motivo do Código de Processo Penal, ela é um exemplo de interpretação autêntica ou legislativa. E por quê? Porque ela realmente foi incorporada no nosso ordenamento por meio de uma lei. Então vejam vocês que há uma diferença clássica e evidente entre a exposição de motivos do Código Penal, que seria uma espécie de interpretação doutrinária, e a exposição de motivos do Código de Processo Penal, que seria um exemplo de uma interpretação autêntica ou legislativa. Fiquem atentos a esse ponto. Passamos para a próxima, então, que é a interpretação jurisprudencial, judiciária ou judicial. E aqui, pessoal, eu vou me alongar um pouco aqui nesse conceito, por quê? Primeiro, nós temos que entender que essa interpretação jurisprudencial é aquela promovida pelos tribunais, pelos órgãos responsáveis pela aplicação do direito. Tudo bem. Primeiro, antes de tudo, nós precisamos fazer uma diferenciação entre decisão e jurisprudência. Decisão é uma norma, né, por assim dizer, né, uma norma jurisprudencial, aliás, uma norma judicial produzida por um juiz, em que ele decide algo, em que ele efetivamente aplica o direito ao caso concreto. Se trata, então, de uma manifestação judicial isolada. Percebam vocês que é diferente da jurisprudência. A jurisprudência é aquela manifestação judicial reiterada. Então, reiteradamente, os juízes, tribunais decidem de tal ou qual maneira, fazendo assim, então, né, dando corpo à jurisprudência de um determinado tribunal, à jurisprudência de uma determinada corte, à jurisprudência de uma determinada câmara, jurisprudência de uma determinada turma, por exemplo. Então, vejam vocês a diferença clássica entre decisão e jurisprudência. E aí, a indagação que se faz, a pergunta que fica é a seguinte: a jurisprudência é de observância obrigatória, ou seja, possui caráter vinculante? Você, como operador do direito, independente de qual área seja e em qual fase da persecução penal seja, você deve necessariamente observar a jurisprudência? Pessoal, a ideia clássica, uma resposta ali de imediato, é o seguinte: olha, não, por quê? Porque as decisões, ainda que reiteradas, de um determinado tribunal, de um determinado órgão judicial, por exemplo, ele não vincula outros órgãos do mesmo poder judiciário, ou ainda outros órgãos responsáveis pela aplicação do direito. Afinal de contas, há uma certa independência, até mesmo pautado pelo livre convencimento motivado, através das provas que são produzidas ao longo do processo. E aí, então, o juiz vai valorar de tal ou qual maneira e vai, de fato, argumentar e fundamentar. Afinal de contas, a fundamentação é uma obrigação imposta pela própria Constituição, lá no artigo 93. Até aí, tudo bem. Mas vejam vocês que o próprio Código de Processo Civil, e sim, né, nós que estudamos direito penal, processo penal, nós temos também que nos valer, muitas das vezes, do Código de Processo Civil. Afinal de contas, o ordenamento ele é sistemático, ele é um todo unitário. Então, faz parte ali da aplicação. E o próprio Código de Processo Penal prevê essa possibilidade de integração. Né? Então, vejam vocês que o artigo 927 do Código de Processo Civil, ele traz os precedentes de observância obrigatória. Vejam vocês que cada vez mais o nosso ordenamento jurídico ele caminha por dar importância, por elevar a importância dos precedentes. Por quê? A partir do momento que eu consigo pautar minhas ações dentro de um processo pelos precedentes que já foram feitos, né, levando em consideração circunstâncias análogas àquelas, circunstâncias semelhantes, eu consigo dar uma previsibilidade à minha atuação. Eu consigo dar uma previsibilidade para os operadores do direito. Então, se eu sou um advogado, por exemplo, e eu vejo que aquele determinado tribunal decide aquela matéria de uma determinada maneira, né, tem o costume de resolver de uma determinada maneira, eu posso aconselhar melhor o meu cliente. É diferente, por exemplo, se naquele órgão, né, judicial, naquele tribunal, por exemplo, existem vários juízes e cada um aponta para um lado, cada um decide de um jeito. Isso traz um ambiente de incerteza para os advogados, para os juízes, promotores, delegados, enfim, para todos que atuam no processo. Então, vejam vocês, cada vez mais os precedentes eles vão ganhando importância
vão ganhando aí destaque e cada vez mais eles começam a ter esses caráteres vinculantes. E o próprio artigo 927 do CPC, ele traz ali um rol de precedentes de observância obrigatória. Então vejam vocês que numa interpretação jurisprudencial, judicial, esses precedentes obrigatórios, eles passam então a ter um caráter vinculante de observância obrigatória. E são eles as decisões do STF em controle concentrado, os enunciados de súmula vinculante, que realmente eles têm um caráter aí, como o próprio nome já diz, vinculante, os acordos e incidentes em assunção de competência e RDR, né, incidente de resolução de demandas repetitivas, e as decisões no âmbito dos recursos repetitivos, né, extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo. Os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e STJ em matéria infraconstitucional, e aqui é onde a gente desce a uma maior especificidade, que são as orientações do plenário ou órgão especial aos quais os juízes ou tribunais estiverem, então, vinculados. Então, vejam vocês que o artigo 927 vai amarrando ali os precedentes que devem ser observados na aplicação do direito e aonde ganha destaque, então, essa interpretação jurisprudencial. Beleza? Pessoal, vencemos, então, a interpretação quanto ao sujeito. Recapitulando aqui, vimos a interpretação autêntica ou legislativa, a interpretação doutrinária ou científica e a interpretação jurisprudencial, judiciária ou judicial. Partimos agora para a segunda espécie, né, para a segunda classificação da interpretação quanto ao modo, tá certo? Essa aqui, como eu havia falado, nós vamos passar bem rapidamente, porque o próprio nome das interpretações, ele já diz muita coisa. Então, vamos lá. Quanto ao modo, pessoal, a interpretação pode ser gramatical ou filológica. Ficou um erro aqui, tá? Um erro de grafia. Ficou filológica. Não, pessoal, é filológica. Ou literal. Por quê? Essa interpretação, como o próprio nome já diz, considera o sentido literal das palavras. Vejam vocês que essa interpretação sempre vai estar presente na sua atividade hermenêutica, na sua atividade de exegese. Por quê? Porque, inevitavelmente, você vai ler o texto de uma lei e você vai interpretar os signos linguísticos daquele dispositivo. Então, a interpretação gramatical, os autores apontam como o ponto de partida de toda e qualquer interpretação. A segunda, pessoal, é a interpretação teleológica ou finalística. É aquela interpretação que busca a intenção da edição da norma. É o que os autores chamam de vontade da lei. Procura, então, o motivo pelo qual aquela lei foi feita, foi editada, né, foi realizada, a finalidade. Em terceiro, temos a interpretação histórica, que indaga sobre a origem da lei e seus fundamentos. Então, vejam vocês que as leis, em regra, elas são editadas levando em conta um certo contexto histórico. E muitas vezes, esse contexto histórico vai nos ajudar, inclusive, a interpretação do que realmente o legislador queria quando editou aquela norma. É por isso que muitos doutrinadores, muitos juristas, ao aplicarem uma determinada lei, eles buscam ali a exposição de motivo daquela lei, as discussões legislativas que levaram à edição daquela lei, que é de fato muito importante. E isso acaba que reforça o procedimento democrático da edição de uma lei, né? Seguimos aqui, temos então a interpretação sistemática, ela leva em consideração o sistema normativo. A ideia aqui, pessoal, é entender o sistema normativo, né, o nosso ordenamento jurídico, como um todo unitário e coeso, né? Ele deve ser entendido como um sistema completo, como um sistema em que não apresenta contradições. É por isso que quando nós nos deparamos com duas leis que aparentemente se excluem, nós optamos por uma interpretação que consiga, de fato, conciliar essas duas leis. Seguimos, então, a interpretação progressiva, e essa aqui é bastante interessante, pessoal, a interpretação progressiva ou evolutiva. Ela busca o significado de acordo com o progresso da ciência. Então, vejam vocês que, muitas vezes, a atividade legislativa, ela se dá numa velocidade muito menor do que o avanço da sociedade como um todo, avanço cultural, avanço científico, avanço tecnológico, tudo. Um exemplo clássico é
no tocante aos crimes contra a fé pública, que levam em conta as falsificações de documento, por exemplo. Nós vemos, pessoal, claramente que há 20 anos atrás, documento era entendido de uma forma. E hoje, nós entendemos documento de uma forma totalmente distinta. Por quê? Por conta dos avanços tecnológicos. Vemos hoje os documentos digitais, documentos que existem unicamente em meio digital e não existem no meio físico, por exemplo, e que isso seria assim, totalmente inconcebível há 30, 40, 50 anos atrás. Né? Então, o próprio avanço tecnológico, o próprio avanço científico, impõe essa interpretação progressiva que vai, de certa forma, ajustando o conteúdo de certos signos linguísticos à nossa realidade social. Beleza? Então vamos lá. E a próxima é a interpretação lógica, baseada na razão, utilização de métodos dedutivos, indutivos e dialética. É aquela interpretação, pessoal, que vai evitar você chegar à conclusão de um absurdo, por exemplo. Beleza? Partimos agora, então, para a nossa terceira classificação, a interpretação quanto ao resultado. Beleza. Quanto ao resultado, pessoal, a interpretação pode ser declarativa ou declaratória, que é o quê? É quando a lei corresponde exatamente ao que o legislador queria dizer. Então, a norma que nós extraímos ali é essencialmente aquilo que está descrito no texto legal, diferentemente da interpretação restritiva. Na interpretação restritiva, nós fazemos uma restrição, nós reduzimos o alcance das palavras, porque, em verdade, o legislador quis dizer mais do que. Aliás, ele disse mais do que deveria, mais do que ele queria dizer. Essa é a ideia. Quando nós restringimos o alcance, restringimos ali o aspecto, né, o espectro daquelas palavras. Diferentemente, pessoal, da interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, em verdade, nós ampliamos o alcance das palavras. Ou seja, o legislador disse menos do que queria dizer, disse menos do que deveria dizer. Então, nós promovemos essa interpretação de forma a ampliar o alcance daquelas palavras. E aí, eu fiz aqui uma rápida observação da interpretação conforme a Constituição. A doutrina não traz essa interpretação conforme a Constituição encaixada em alguma classificação dessas, né, que nós tratamos, quanto ao sujeito, modo e resultado, mas a interpretação conforme a Constituição ela é uma espécie de filtro constitucional. Por quê? Cada vez mais, pessoal, principalmente depois do neoconstitucionalismo em diante, cada vez mais nós nos pautamos os nossos estudos, né, pela força normativa da Constituição, pela eficácia direta das disposições constitucionais. Então, a partir disso, nós tivemos a ideia de que todo ordenamento infraconstitucional ele deve, é, é, ele deve manter uma deferência, né, aos dispositivos constitucionais. Afinal de contas, né, nós entendemos de fato o ordenamento como algo sistemático e ordenado, né, por hierarquia, tendo a Constituição ali entendida, por exemplo, na pirâmide de Kelsen, ali no seu ápice, né, da pirâmide, enfim, como fundamento de validade para as demais normas infraconstitucionais. Então, as leis elas devem ser interpretadas à luz da Constituição. E muitas vezes uma interpretação conforme a Constituição, ela vai resultar em uma redução do alcance daquela lei, eventualmente sem a redução do texto. Você vai reduzir apenas o alcance. Então, por exemplo, naquelas normas plurissignificativas, né, em que você consegue, a partir da norma, extrair 3 interpretações. Só que dessas 3 interpretações, apenas uma delas obedece aos ditames da Constituição. Então, você promove uma interpretação conforme a Constituição e elimina aquelas 2 outras formas de se enxergar aquela norma, para você manter a validade daquela norma, né? Para você não precisar excluí-la do ordenamento. Beleza? E aí aqui, pessoal, como eu disse, nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre a interpretação extensiva. E por quê? Pessoal, primeiro, o direito penal ele se pauta na legalidade, nós já vimos que ele exige leis escritas, estritas, certas e necessárias. E aí fica, de fato, a indagação. Olha,
Se o direito penal ele se pauta por essa forma de enxergar o ordenamento, essa forma de enxergar as leis, seria possível eu promover uma interpretação extensiva que prejudique o réu? Ou eu só posso promover essas interpretações extensivas quando elas forem beneficiar o acusado, né, beneficiar o réu? Então fica aí essa indagação. Alguns doutrinadores, pessoal, eles de fato defendem que a interpretação extensiva, em razão do próprio princípio da legalidade, ela não pode ser usada para prejudicar o réu. Entretanto, né, a maioria dos doutrinadores, eles observam o seguinte, olha, é possível uma interpretação extensiva, ainda que seja para prejudicar o réu. Mas nós temos que observar os limites semânticos das palavras. Eu não posso querer alargar de tal maneira um determinado signo linguístico de forma que ele está totalmente dissociado da interpretação, né, do que se espera do alcance daquela palavra. Então, se eu estender demais, né, extrapolar esse alcance, esse limite, aí, de fato, essa interpretação não é possível. O professor Guilherme de Souza Nucci, ele afirma que é indiferente, olha, pouca diferença faz. Se prejudica ou se beneficia o réu. Afinal de contas, essa interpretação extensiva, ela vai estar dentro ali dos limites da norma. É basicamente o mesmo entendimento também do professor Zaffaroni. O professor Zaffaroni, ele defende a possibilidade da interpretação extensiva como exceção, para evitar interpretações ali é, interpretações, como eu vou dizer, muito fora da realidade, né? As situações ali esdrúxulas, interpretações esdrúxulas é o termo que ele utiliza. Então, vejam vocês que o professor Nutt, ele afirma ser indiferente, pois a tarefa do intérprete é conferir aplicação lógica ao sistema normativo, evitando as contradições e as injustiças. E aí ele traz um exemplo, na verdade, esse exemplo aqui, quem trata no livro é o professor Rogério Sanches, do crime do artigo 168 do Código Penal, de apropriação indébita. A apropriação indébita fala apropriar-se de coisa alheia móvel da qual tem posse ou detenção, né? Só que essa coisa alheia móvel, numa interpretação extensiva, ela tem que abarcar também a coisa comum. Então, se eu tenho em copropriedade com outro indivíduo, né, um determinado bem, e ele se apossa daquele bem, ele começa a agir como proprietário único e exclusivo daquele bem, ele se apossou daquele bem, ele deve ser enquadrado aqui nesse tipo. Então, percebam que foi uma interpretação extensiva para evitar uma injustiça, para evitar uma contradição. Essa é a ideia desse exemplo, tá? E aí, pessoal, qual seria o entendimento dos tribunais quanto a essa interpretação extensiva, né? É possível, não é possível, como é que fica? No início, pessoal, o próprio STJ, eu deixei aqui o julgado para vocês, o próprio STJ falava o seguinte, olha, não é possível aplicar a interpretação extensiva, em nome, né, do princípio da legalidade, em nome do princípio do indúbio pro réu, enfim, não é possível a aplicação. O próprio STJ entendia. Entretanto, mais recentemente, o próprio STJ também já adotou posição admitindo essa possibilidade de uma interpretação extensiva. E ele trouxe isso naqueles casos em que você promovia uma vedação da aplicação da Lei 9.099 para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? A Lei 9.099, ela fala de crimes. Ela fala de crimes. Então, em tese, seria possível você aplicar a Lei 9.099 aos crimes com violência e grave, aos crimes de violência doméstica, né, contra a mulher, quando em verdade não fossem crimes, né, quando em verdade fossem contravenções. Afinal, a vedação legal ali do artigo 41 da Lei Maria da Penha, ela fala, né, de você não aplicar a Lei 9.099, que trata dos crimes. Então, não abarcaria as contravenções. Então, nesse entender, né, nessa sistemática, seria possível a aplicação da Lei 9.099 quando fossem cometidas contravenções, ainda que no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Aí veio o STJ e falou, não, senhor, peraí, nesse caso, nós temos que promover, de fato, uma interpretação extensiva.
Então, o legislador, ele quis dizer, ele disse, aliás, menos do que ele queria dizer. Então, quando ele vedou a aplicação da Lei 9.099 para os casos, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele vedou tanto para os crimes quanto para as contravenções. E aí, até um mandado de criminalização, né, de você combater efetivamente esse tipo de violência. Então, de nada adiantaria você combater os crimes, mas não combater as contravenções, por exemplo. Então, faz total e completo sentido essa interpretação extensiva, que já foi, inclusive, admitida pelo próprio STJ, e deixei aqui também o julgado para vocês, tá certo? Agora, pessoal, nós partimos também para falar um pouco sobre interpretação analógica, tá? Então vamos lá. Primeiro, interpretação analógica, ela é uma interpretação intralege, é como se fosse dentro da própria lei. O código descreve todas as situações que ele regulamenta e, em seguida, prevê uma situação genérica. Então, a fórmula da interpretação analógica que vocês têm que gravar é o seguinte: interpretação analógica é igual uma fórmula casuística, mas mais uma fórmula genérica. E a melhor forma de eu explicar isso para vocês, pessoal, é com um exemplo. Vamos pegar, então, o artigo 121 do Código Penal, o parágrafo 2º, homicídio qualificado, no seu inciso 3º. Ele fala o seguinte, ó, matar alguém, é o parágrafo 2º, se o homicídio é cometido com emprego de arma de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, de que possa resultar ou de que possa resultar perigo comum. Então vejam vocês, pessoal, qual que é a fórmula casuística? Quais são os casos elencados pelo próprio legislador quando ele fala aqui de homicídio qualificado? Ele fala emprego de veneno, emprego de fogo, emprego de explosivo e a tortura. E qual que é a fórmula genérica? Ou outro meio insidioso ou cruel. Então vejam vocês que o veneno é um meio insidioso, cruel. O fogo, você matar alguém queimado, é um meio insidioso ou cruel. Você matar alguém com explosivo é um meio insidioso ou cruel. Torturando é um meio também insidioso ou cruel. Então vejam vocês que a interpretação analógica permitida no ordenamento jurídico é aquela que traz fórmulas casuísticas e, ao final, traz uma fórmula genérica. E qual que é o objetivo dessa interpretação analógica? É que seria impossível ao legislador listar no tipo penal aqui do homicídio qualificado toda e qualquer forma de homicídio utilizando meios insidiosos ou cruéis. Então ele optou por descrever alguns casos, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, e aí então fazer um fechamento genérico, ou qualquer meio insidioso ou cruel, que aí então vai abarcar todos os outros meios insidiosos ou cruéis que não foram especificamente listados. Então, é uma, de certa forma, você relativizar essa taxatividade da lei penal? Sim, é. Mas vejam vocês que você relativiza de forma bem fechada, você relativiza de forma bem restrita, né? Você dá todos os casos ali que qualificam aquele meio insidioso ou cruel e abre uma possibilidade ali para abarcar outros casos eventualmente não listados. Então, interpretação analógica é algo totalmente possível no nosso ordenamento, tanto para beneficiar quanto para prejudicar o réu, beleza? E aí, claro, vocês precisam entender a diferença entre interpretação analógica e analogia. Eu deixei aqui bem explicado para vocês e vocês depois deem uma olhada no material. Vou deixar disponibilizado o link aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, vocês irem criando, né, irem guardando esses materiais para vocês, principalmente para usar numa véspera de revisão. Então, retomando aqui, pessoal, quando a gente fala de interpretação analógica, nós temos que diferenciar de analogia. Vejam vocês que na interpretação analógica, eu tenho a lei para aquele caso concreto, diferentemente da analogia. A analogia é quando você não tem uma lei que regulamenta aquele caso concreto específico, mas você pega uma outra lei de um outro caso concreto que guarda semelhanças com esse que você busca regulamentar. E aí você pega essa lei que é semelhante e aplica para aquele caso concreto. Então percebam vocês que na interpretação analógica existe a lei, na analogia não existe a lei. E aí a gente consegue evidenciar um aspecto mais distintivo entre essas duas formas, que é o quê?
A interpretação analógica, o próprio nome já diz, é uma forma de interpretação, diferentemente da analogia, que é uma forma de integração. A forma de integração é quando você tem uma lacuna no direito, quando você tem uma lacuna, quando você não tem uma lei para aquele caso concreto. E aí, então, você vai se valer de uma lei que regulamenta outro caso, entretanto, semelhante àquele que você busca regulamentar. Uma distinção clássica básica. E quais são os requisitos para eu poder aplicar, para eu poder usar a analogia? Olha, primeiro deles, de fato, você tem que ficar evidenciado que existe a lacuna. Você não pode, a pretexto de usar analogia, aplicar uma outra norma de um outro caso concreto, quando esse caso específico tem uma norma para ser aplicado, quer você goste ou não daquela norma. Então, de fato, deve haver uma lacuna. E outro requisito para aplicação da analogia aqui no direito penal é que ela seja favorável ao réu. Pessoal, lembrem que é impossível o uso da analogia para prejudicar o réu, beleza? Pessoal, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Eu vou adotar a prática de dividir as nossas aulas em blocos, geralmente blocos em torno de 30 minutos. Então, nós fazemos o primeiro intervalo para voltar em seguida com conflito aparente de normas e acabar aqui essa parte inicial aqui do nosso direito penal, tá certo? Eu espero vocês aqui no próximo bloco. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários principalmente as suas dúvidas, que eu prometo saná-las aqui, seja fazendo vídeo, seja respondendo os comentários, seja trazendo um conteúdo em qualquer outra forma. Tá certo, pessoal? Espero vocês aqui no nosso próximo bloco.